para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Mas o texto diz, podem contribuir. Mais para frente a gente vai ver que as pesquisas hão de observar critérios metodológicos bem precisos. A ciência médica tem um rigor, tem procedimentos bem definidos. Não é qualquer pesquisa feita por qualquer pessoa ou por qualquer grupo, mas uma pesquisa, de fato, dentro dos limites estabelecidos pela ciência, encarregada de estudar aquele fenômeno. Se trata de psicologia, os critérios da sã psicologia, da ciência psicológica. Se trata de psiquiatria, uma pesquisa em pessoas e seres e grupos humanos, segundo os critérios da ciência psiquiátrica. Se trata da ciência oftalmológica, da ciência médica, da ciência, qualquer que seja o ramo científico. Por isso, o texto diz, podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. Portanto, nem 8 nem 80. Para que um remédio, por exemplo, seja aprovado pelas autoridades sanitárias de um país, isso é aquilo que nós sabemos, eu como leigo, que não sou médico, mas a experiência, o contato, a leitura, a literatura, primeiro se faz experiências em animais e depois, uma parte obrigatória, tem que se fazer experimentos com seres humanos, dentro dos critérios científicos, segundo as rígidas leis, os rígidos critérios de cada ciência, isso é legítimo. E vamos tratar disso mais para frente. Mas há determinadas pesquisas que são absolutamente abomináveis. O nazismo fez pesquisas horrendas com os prisioneiros dos campos de concentração. Essas pesquisas são imorais, são indecentes e veremos por quê nos próximos programas. Então, o texto, no meu entendimento, foi muito feliz. Essas pesquisas científicas, médicas ou psicológicas podem trazer a cura, podem concorrer para o progresso da saúde pública. Portanto, num primeiro momento, a resposta é sim, dentro dos rígidos critérios de cada ciência. E a resposta é não, se tais pesquisas são feitas fora desses procedimentos, fora desses critérios, fora desse rigor, fora dos parâmetros éticos e morais que hão de reger cada ciência. Rede Século XXI, cada dia mais perto de você. Esse programa é livre para todas as idades. Tema: Educação. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa Rede Século XXI, o programa Vida e Saúde. O programa que você sabe, essa marca registrada entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, minha gente, fé e medicina caminham sempre juntas. Eu quero começar esse programa desejando a você muita paz, muitas bênçãos, muitas alegrias, muita vida e muita saúde para você. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Mila Cunha. Ela é médica endocrinologista, aceitou o nosso convite e hoje, minha gente, se prepare, porque ela vai dar uma aula, mais uma aula, uma pregação, uma palestra, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa saber e entender sobre diabetes. Está aumentando o número de casos de diabéticos no brasileiro. Vamos entender hoje como prevenir, o que a gente pode fazer. Esse consumo excessivo de carboidrato, de doce, isso prejudica? Como administrar tudo isso? Como é que o nosso organismo reage? Tudo isso nós vamos entender hoje com a doutora Mila Cunha, endocrinologista, sobre o tema diabetes. E claro, minha gente, o programa fica muito mais interessante quando você participa. Primeiro, porque estamos ao vivo.
E se estamos ao vivo é para ajudar você. Aqui na Rede Século XXI, nós oferecemos essa oportunidade de dar a você vez e voz. Então você pode participar, você pode interagir. 19 3871 9620 é um telefone fixo, mas aquele que é de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021 para você interagir. Quer mandar um e-mail para a gente? Pode mandar. videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. A nossa equipe já está preparada, a doutora já está aqui, você já está encaminhando, ligando para o seu vizinho, ligando para a sua vizinha para participar do programa de hoje, porque vai ser muito útil, como sempre, muito útil. A nossa produção, é claro, como sempre, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, para depois da matéria, darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Mila sobre o tema de hoje, diabetes. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Oi? Opa, já então, gente, a gente preparou uma matéria com muito carinho, o diretor já avisou assim, Frei, tem um probleminha com a matéria, mas a gente vai exibir depois. Então, gente, vem comigo, vem com essa aqui, vem com a gente, vamos acolher a doutora, a gente vai acolher assim, a gente depois coloca a matéria, mas o principal está aqui. Doutora Mila, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora, né? Eu que agradeço o convite. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças Fazia a Deus. tempo já que a senhora não vinha para cá, doutora, né? Fazia, né? Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui, gente. Isso, abaixar um pouquinho aqui. Estamos ao vivo, minha gente, ao vivo. Doutora, a abertura aqui, eu falei que... Perguntei, até coloquei esse tema. Está aumentando o número de casos de diabéticos no Brasil? Tá. No Brasil e no mundo. No mundo também, doutora? Principalmente, então, é interessante a gente classificar os tipos de diabetes. Isso. Né? O que eu acho que principal a gente falar é o diabetes tipo 2, que é o diabetes que é mais conhecido como o diabetes que aparece no adulto, né? Geralmente depois dos 40 anos, e que está muito ligado com o estilo de vida da gente. Então, o que quer dizer isso? Que com o aumento da obesidade, a gente ganha com a obesidade o diabetes, que é uma doença muito, muito séria. Isso é consequência da obesidade? É uma consequência da obesidade. Ou seja, eu posso generalizar que todo obeso, consequentemente, pode virar um diabético? É um diabético em potencial? Não, isso. Tá. Ele pode ser um diabético, mas Entendi. não dá para generalizar. Entendi. A gente depende de outros fatores genéticos. Então, quem tem já esse histórico na família, de pai com diabetes, irmãos, avós, Entendi. a gente tem essa predisposição genética. Então, esse tem um fator hereditário já. Exatamente, esse indivíduo deve manter o quê? Um estilo de vida saudável, que é não ganhar peso, né? Entendi. Então, essa questão do peso é muito, muito importante para o desenvolvimento dessa doença. Então, a gente já vai chamar a matéria, conseguimos, graças a Deus, recuperar a matéria, mas assim, então vamos para a gente entender. Existem pelo menos 2 tipos. Principalmente, existem mais tipos, mas a gente classifica principalmente como diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. Como é que é o nome do tipo 1? Mellitus, alguma coisa assim? Não, os dois são diabetes mellitus tipo mellitus. 1 e diabetes mellitus tipo 2. Tá. A classificação se dá principalmente porque o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, no qual existe um desequilíbrio aí dos nossos soldados de defesa, Ok. e eles interpretam que a célula do pâncreas que produz a insulina é um desconhecido. E vão lá e atacam essa célula, onde a gente tem uma total destruição e você não tem mais a produção da insulina. Entendi. Esse diabetes acontece geralmente nas crianças e nos adolescentes, pode também acontecer no adulto, mas principalmente nas crianças e nos adolescentes. Tipo 1. Tipo 1. E é necessário o uso de insulina. Para o resto da vida. Ou seja, é crônico, ou seja, já nasceu com essa predisposição e precisa de tratamento. Exatamente. Né? O diabetes tipo 2, ele é muito mais evitável, né? Porque ele está muito relacionado com esse estilo de vida. Entendi. Da gente praticar atividade física, comer de uma maneira adequada, não ganhar peso. Alimentação, sedentarismo, tudo isso vai contribuindo para o surgimento, para a instalação do diabetes tipo 2. Isso, né? exatamente isso, exatamente Doutora, isso. vamos assim acompanhar a matéria, então a gente preparou a matéria, que era no início, assim, eu chamei a matéria com tanto entusiasmo, deu probleminha ali na hora de disparar a matéria, mas graças a Deus conseguimos, e aí a gente, depois dessa matéria, a doutora Mila, assim, vai começar a definir passo a passo o que a gente precisa entender sobre diabetes. Vamos à matéria agora.
A alimentação é um dos principais desafios para quem é diabético. Fast food e guloseimas é o que encontramos na maioria das praças de alimentação. Ainda são poucas opções de comidas adequadas em locais como este. Fomos acompanhar um pouco da rotina do Tiago. Diabético há 16 anos, ele nos conta as dificuldades encontradas na hora da alimentação. Como que você faz isso? Você pensa antes de colocar cada alimento? Sim. Vamos lá. Possível ter prazer? Sim, eu não tenho nada para reclamar do que eu como. Eu acho que eu como muito bem. Tá bom. Porém, a gente tem os sofrimentos para acertar as coisas. Vamos andando e os desafios também vão crescendo. Apesar da variedade, ajustar os alimentos ao cardápio não é uma tarefa fácil. Gente, a batata tem bastante carboidrato. Tá. Então, o que eu vou fazer? Todas as coisas que eu pegar, eu tenho que começar a fazer uma contagem. Tá. Por exemplo, se eu tiver que comer, sei lá, 50 carboidratos, eu tenho que ficar preenchendo. É como se fosse um carrinho de compras. Eu tenho que ficar preenchendo esse carrinho com o que eu posso consumir. Esse é um grande vilão. Cada colherzinha... Ó, aqui já começa outra dificuldade. Cada estabelecimento tem uma colher diferente. Eu não sei o tamanho da colher e as nossas medidas estão todas indicadas por quantidade de colher de sopa, de colher de não sei o que. Eu não sei nem qual colher é essa. Então é uma dificuldade que a gente enfrenta. Entendi. Então é por estimativa que eu vou calcular o que tem aqui mais ou menos em colheres de sopa, que é o que eu sei. Depois de feito o prato, vem a parte mais complicada: deduzir a quantidade dos alimentos para a dosagem correta de insulina. Eu vou fazer agora uma contagem em cima do que eu acho que tem aqui. Poderia estar... Vamos fazer uma separaçãozinha aqui. Creio eu que tem 6 colheres de sopa de arroz, 1,5 de feijão e um pouquinho de batata. É isso, e a fritura. É isso que eu preciso contar. Diabético do tipo 1, Tiago usa da bomba de insulina para o tratamento da doença. Eu informo para a minha bomba. A bomba, ela fica, é como se fosse uma sonda, ela fica conectada no seu corpo. Isso. Ela é introduzida por um catéter, só que a agulha não fica no meu corpo, fica tipo um plastiquinho. A quantidade de unidades que isso é respectivo da minha alimentação em unidades de insulina para ele me injetar. Daí, só dá um confirma. Isso, sim. Eu clico em administrar, ele já vai mandar, já está até mexendo aqui a bombinha, ele está injetando em mim essa quantidade de insulina no meu corpo. Eu vou deixar você almoçar, bom apetite, e aí a gente volta para a sobremesa, que também é uma parte bem difícil. Tiago, vamos ver agora a sobremesa. É um momento difícil para o diabético, né? E aí, você sempre come, tem o costume, como que funciona isso? Eu atualmente evito comer doces, tanto com açúcar como sem açúcar, não pratico muito sobremesa, eu não uso muito, não tenho esse hábito. Porém, eu gosto, né? Esses assim é mais complicado porque não tem uma tabela nutricional com o produto, né? Então, eu tenho que correr atrás da informação. Se eu tivesse, por exemplo, um tabletinho de chocolate, lá atrás já fala quantos gramas tem. Facilitaria. Mas aí, nesse caso, eu pegaria um docinho e faria uma estimativa. Pequenininho. Isso. E, portanto, essa era a matéria inicial que a gente prometeu passar para você e, graças a Deus, deu certo e que mostra uma realidade, né, a composição do prato. Mas, doutora Mila, eu vi ali que, de repente, ele leva uma maquininha. Quando a gente vai em restaurante, geralmente é outra maquininha que eles apresentam para a gente, a maquininha da conta, né? A conta. Mas, assim, hoje já tem esse recurso de a pessoa pode, que já tem, certamente aquele jovem tem diabetes, sabe a sua realidade, ele já leva esse controle, essa disciplina, já tem isso, a pessoa já pode levar isso consigo, doutora? Na verdade, esse tratamento é chamado de sistema contínuo de infusão de insulina, que é a bomba de insulina, ela é conhecida como bomba de insulina. É o padrão ouro, principalmente para o tratamento do diabetes tipo 1. Entendi. Então, provavelmente ele tem o diabetes tipo 1, porque ele é jovem, né, magro, né, ele tem um perfil que a gente fala que é do paciente com diabetes tipo 1.
O que acontece? Nessa bomba, nesse aparelho, a insulina vai sendo liberada em pequenas quantidades durante todo o dia. E, principalmente, quando ele vai comer, ele tem que contar a quantidade de carboidrato que ele consumiu. E aí ele informa a bomba a quantidade de carboidrato que ele consumiu e a bomba está programada para uma determinada quantidade de insulina. De dose. Correspondente àquilo que ele colocou no prato. Correspondente àquilo que ele colocou no prato. Então, parece que é muito difícil e tudo. Realmente, no começo, precisa de muita adaptação, energia, mas as crianças, né, os adultos jovens, quando a gente consegue colocar a bomba de insulina, melhora muito a qualidade de vida. Doutora, a gente já falou de pâncreas, falou de insulina. Vamos então recapitular para quem está em casa assim, o que é diabetes. Né? O que é? Ou seja, nós temos um órgão chamado pâncreas. Ele, entre outras coisas, produz a insulina. É um hormônio fundamental. Agora eu deixo para a senhora. Né? Do pâncreas e insulina, o que ele faz? Então, a primeira coisa é diferenciar os diabetes, né? Os tipos de diabetes. 1 e 2, então, né? o tipo 1 eu até falei, né? Que tem uma destruição total dessa célula beta, que é produtora de insulina. Então, a gente tem que repor. É uma reposição do hormônio que não está sendo produzido pelo pâncreas. O diabetes tipo 2, a fisiopatologia, ela é mais complicada. Entendi. Né? No início, a gente tem o quê? Principalmente uma alteração na ação da insulina. É uma ação... Produzida pelo pâncreas, é isso que eu queria dizer. O pâncreas está até produzindo a insulina, mas a gente tem uma dificuldade da ação dela no fígado, no músculo, né, no tecido adiposo. Então, a gente não tem só essa deficiência da produção de insulina. Por isso que, quando o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 2, a gente inicia geralmente com medicações orais. Né? Coisa que a gente ainda não pode fazer com o paciente com diabetes tipo 1. Então, os defeitos, vamos dizer, do paciente com diabetes tipo 2 está em vários locais do organismo e não só na célula beta. Entendi. Então, doutora, assim, vamos lá. Tem o pâncreas, o órgão principal é o pâncreas. Isso. Que ele vai produzir insulina. Isso. A insulina é responsável. Qual é a missão dela, a função dela? Ela vai regular a taxa de açúcar? O que ela vai fazer? Então, imagina que nós almoçamos, comendo arroz, feijão, né, um bifinho, verdura, aquele prato bonito. Aquela quantidade, principalmente do carboidrato, ela é transformada em glicose. O açúcar. E vai ficar, por enquanto, no nosso sangue. Tudo isso, essa entrada do alimento no tubo digestivo, tudo isso no estômago, processo, etc. Aciona o pâncreas avisando, olha, a glicemia está subindo, você precisa secretar insulina. Aí, é lógico que eu estou falando de um jeito bem simples, Claro, por né? favor, é isso mesmo. Mas assim, aí essa insulina secretada pelo pâncreas atinge a corrente sanguínea e pega essa glicose e carrega para dentro da célula. A gente fala que é como se a insulina, ela pegasse a glicose pela mão, carrega até a célula, abre a porta da célula e faz a glicose entrar. Para que o sangue fique equilibrado. Para que, principalmente, as nossas células, né, do cérebro, de todo o organismo, consiga receber o quê? Que é o nosso combustível, que é a glicose. A glicose que dá energia, que dá vitalidade. Que dá vitalidade, exatamente isso. Quando, então, ela tem que fazer isso, ela tem que colocar essa energia para dentro do corpo. E, com isso, deixar as taxas de glicose do sangue normais. Só que, então a insulina vai lá, pega, né, a glicose e coloca na célula. Isso. Só que a célula já está cheia e a gente continua comendo e colocando mais açúcar que vai cair na corrente sanguínea. É aí que mora o perigo, doutora? É aí que mora o perigo. Na verdade, porque o que acontece... a célula já está cheia. A célula não está cheia. Existe um limite para isso. Mas o que acontece? A insulina não consegue fazer a sua ação. É como se ela não conseguisse abrir a porta dessa célula para deixar... Entendeu? A gente tem o que a gente chama de resistência. Ela pega a glicose com a mão, mas não consegue mais abrir a porta da célula. Não consegue mais abrir a porta da célula. Aí o que acontece? O pâncreas, ele é sobrecarregado. Porque precisa secretar mais insulina para poder abrir essa porta da célula e conseguir deixar a glicose entrar. E o excesso de insulina também na corrente sanguínea? Ele acontece? Acontece. É o hiperinsulinismo. Acontece na resistência insulínica. E a gente tem vários sintomas disso, como até o aumento do apetite. A insulina aumentada, você tem até o aumento do apetite.
Mas o principal é que essa desregulação, com o tempo, o pâncreas não dá mais conta, né, de resolver tudo isso e começa a falhar. E aí a gente tem uma deficiência nessa secreção, que é onde se agrava os valores glicêmicos. Quando o pâncreas ele não consegue produzir a quantidade suficiente, dar conta do trabalho dele, etc., né, é uma situação. E quando o pâncreas fica doente, doutora? Uma pancreatite ou até um câncer, porque existe, né? Existe. Ou seja, a pessoa está condenada a ser diabética porque o pâncreas, o órgão, não está bom. Então, assim, como sequela de uma pancreatite, a gente pode ter o diabetes. Então, por exemplo, o alcoolismo, né, que é uma das... Opa, presta atenção, já começou a entrar em um tema delicado, o alcoolismo. O alcoolismo, como é um risco para a pancreatite, a gente pode ter pós essa inflamação no pâncreas, você adquirir um diabetes secundário à pancreatite, é uma das causas. Doutora, as consequências, ou seja, a pessoa está lá, está abusando do carboidrato, está abusando do açúcar, dos doces, etc. Está lá abusando, doutora, assim, porque é bom. O doce ele é como uma droga, ele vai no cérebro, ele te carrega, enfim. A pessoa está abusando, aquelas bolachas, aquelas coisas, enfim, está lá. E aí, de repente, o pâncreas está lá pedindo socorro, eu não consigo mais, não consigo. Quais as consequências? Uma vez que se instala a diabetes, é diabético, tipo 2, é diabético para sempre ou eu posso reverter essa situação? Quais as consequências de um diabético? Ou seja, a pessoa com diabetes, ou seja, ela pode ficar cega, o que é? Então, a primeira pergunta, o que você... quando o pâncreas já não consegue mais produzir tanto, né? Excesso de açúcar, excesso de doce, ou seja, quais as consequências disso? Ou seja, a pessoa se instala o diabetes na pessoa e aí, de uma vez diabético para sempre, eu posso reverter? Então, a gente sempre fala no diabetes tipo 2 que uma vez feito o diagnóstico, a gente não fala em cura do diabetes. Entendi. Por enquanto, a medicina pode mudar. Mas assim, quando a gente fala que o paciente, por exemplo, foi diagnosticado com diabetes e perdeu peso, está fazendo atividade física e isso normalizou, a gente fala que é um diabetes controlado com mudança no estilo de vida. Isso pode acontecer. E o principal é essa mudança no estilo de vida, para a gente ter o impacto na melhora dessa condição de uma glicemia ruim. E a outra pergunta é quais as consequências de ser um indivíduo diabético? Muitas. O diabetes ele é devastador. Gente. Primeiro que o diabetes ele é silencioso. A gente se acostuma com a glicemia alta sem ter muitos sintomas. Então não é incomum os pacientes procurarem o serviço médico e já terem o que a gente chama das sequelas desse diabetes, que é um problema na visão, um problema no rim. Então, é muito, muito sério. Eu acho que isso é um exame que a gente tem que fazer principalmente uma vez por ano e principalmente quando está acima do peso, tem que ficar mais de olho ainda. Né? Então, quais são os sintomas do diabetes tipo 2? O paciente pode não sentir nada, porque pode passar desapercebido, mas pode ter cansaço, dores nas pernas, né? O aumento da quantidade de urina, mais sede, perda de peso. Então, tem que ficar muito atento a esses sintomas. E o que a gente tem como sequela do diabetes é uma alteração no rim, podendo levar à insuficiência renal, um problema nos olhos, podendo levar à cegueira, e o que a gente chama das complicações macrovasculares, né? Que a gente tem doenças cardiovasculares, que aí a gente fala dos derrames, que são acidentes vasculares cerebrais, e os infartos do coração. Então, é uma doença com um risco muito alto para essas doenças cardiovasculares. Ela nunca vem sozinha, vem associada com outras coisas, vem complicando. O diabetes vem estragando tudo. Exato. Gente, olha, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, dá tempo de você ligar para a gente aqui, encaminhar sua pergunta. Eu estou fazendo aquilo que, né, porque eu também tenho controle disso, né? E vou perguntar para ela assim, o que é pré-diabético? Existe pré-diabético? E tem aquelas pessoas que usam aquelas maquininhas lá, que botam o dedinho lá e tem aquele sanguinho, etc. Como? Quais são as medidas? Enfim, tudo isso e muito mais no próximo bloco. Não sai daí, o programa Vídeo Saúde está no ar, ao vivo, é seu e volta já só para você.